Então, olá você. Eu queria agradecer, quero agradecer aqui Eliane Mozilla por estar podendo despender. Mozilla, Mozilla, Mozilla. É forte seu nome, ele é Mozilla, desculpa. Então, Eliane Mozilla, ela defendeu uma tese de doutorado em 2019 pela UNB, cujo título é Aprender o Conhecimento a partir da Convivência, uma etnografia indígena da educação e do povo Balatiponé e Umatima. Umatina. Falei certo? Umutina. Umutina. Então, Eliane, você, na sua pesquisa, apresentou vários dados, né? E eu recomendo a leitura para todo mundo que se dedique a estudar a causa indígena, né? Nós agora estamos enfrentando essa pandemia e já tivemos muitas perdas, né, no povo indígena. Eu gostaria, inclusive, de dedicar a nossa conversa a Antônio Bolívar, que foi uma personagem do filme Abraço da Serpente, que veio a falecer anteontem, então que ele vá em paz, né? E que a guerra dele, a nossa luta, se faça mais presente, né? A partir do momento que a gente está tão carente disso, né? Sim. Ele veio a falecer? Ele veio a falecer, o Antônio Bolívar. Eu não sabia, ele viu uma reportagem assim. Foi pela coronavírus. Foi. Me conte você, Eliane. É muito triste, né? E eu acho que todos nós que reconhecemos o valor do povo indígena para a cultura do mundo, né? Para toda a sabedoria, o povo indígena tem, a nação indígena tem uma sabedoria sem a qual eu acho que a humanidade não vai poder continuar sendo, né? No planeta Terra. Então, assim, há a apreensão de todos nós pela saúde do povo indígena nessa época do coronavírus. Como está? Você está em Brasília? Não, eu estou no estado de Mato Grosso. Eu moro no estado de Mato Grosso, próximo à capital, que é Cuiabá. Fica aproximadamente 130 quilômetros de onde eu moro, da aldeia. E um município próximo é chamado Barra do Bugres, né? Então eu moro na aldeia Umutina, que fica a 15 quilômetros do município de Barra do Bugres. E 120 a cerca de 120 quilômetros da capital, Cuiabá. É uma aldeia do povo Balatiponé Umutina, mais próxima da capital, que tem um acesso mais estruturado. É diferente de outras aldeias que são distantes, são difíceis acesso. É uma aldeia estratégica que é bem próxima da capital, né? Agora, nesse exato momento, eu estou na cidade, mas assim, desde quando começou essa questão dessa pandemia, eu estou confinada na aldeia, né? Eu somente vim agora, estou na cidade, para me fazer alguns trabalhos, né? Que onde eu moro é difícil o acesso à internet, né? A internet é muito lenta. Sorte a nossa, então, que você pode dedicar um tempinho do seu dia a dar essa entrevista.
Então, vamos falar um pouquinho da sua tese, né? Você comenta na página 281 que estão a caça, a pesca, né? Essa questão que você estudou de uma forma belíssima, que é da relação do povo, que você coloca o mutina, a bebericagem, né? Que tem no... Você comenta muito, né? De todas as comidas, o beiju, o raré, que é o peixe, a caça do assado. Por que que eu estou falando nisso? Porque a comida é um meio de você preservar a cultura. E aí você pode mostrar isso muito bem, não só na cultura, mas como na bebida, o joloruquiwa, xixá. Joloruquá. Jojoluca. Joloruquá. 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 É uma bebida fermentada, não é? Deu uma travadinha. Você está me ouvindo? O joloruquá, né? Vamos esperar voltar a fala. É uma bebida feita de frutas coletadas nas matas que tem no território e que são buriti, açaí, bacava e alimentos plantados com o manatacá. Pode falar, tá? Eu tô colocando. Sobre as comidas, as bebidas, assim, com relação a que eu coloco na tese, eu falo sobre as comidas típicas, né, as comidas tradicionais do povo mutina, que é onde são o peixe assado, né, o rabé e o beiju, né, e a farinha, né, e também a bebida, que é o churrasco, né? Esses são as comidas tradicionais do povo mutina e assim, desde os primórdios, né, quando se originou a vida, o povo mutina sempre viveu desses alimentos, né, coletados principalmente da floresta, né, da terra. Então, e com o contato, né, foi se mesclando com outros alimentos, né, industrializados, devido a todo esse contato com a colonização. Então, eu abordo destacando que esses alimentos eles estão conectados com todo um processo das práticas dos saberes culturais do povo. A comida ela é sagrada, né? E é uma forma de principalmente estar presente, não somente no dia a dia, no cotidiano das famílias, como principalmente nas festas tradicionais. Então, essa relação dos alimentos, entre alimentos, a mata, a natureza, ela sempre interligada, e principalmente nas práticas culturais, né, que são as festas tradicionais que está presente esses alimentos, né, que é uma forma de agradecimento, né, a Raipugu, que é o Deus, né, nós consideramos, é uma forma de agradecimento, né, e está presente esses alimentos, né, nas festas tradicionais, que é onde acontecem os cerimoniais, os rituais das danças, né, as danças dos homens
e também das danças homens e mulheres, né? É uma forma de agradecimento pela fartura, pela pesca, pela roça, pelos alimentos que são produzidos nesse ambiente da natureza. Eu falo também dos outros alimentos que estão adentrando dentro da comunidade, que são os alimentos industrializados. Isso aqui, nessas últimas décadas, há uma crescente que está adentrando nas comunidades, né? Como, por exemplo, esse refrigerante, comidas, produtos pasteurizados, industrializados, como são esses outros alimentos que não é da realidade do povo mutina, que nessas últimas décadas estão adentrando, né? E são comercializados dentro da aldeia. E aí eu falo também que a escola ela tem um papel super importante de fazer esse diálogo, né, com pais, com a comunidade, falando da importância e da valorização da manutenção desses saberes, né, que estão no sabor dos alimentos típicos, né, que a gente podemos utilizar, consumir esses outros alimentos da sociedade que está aí, mas que nós não percamos a nossa tradição, que são esses hábitos alimentares do povo mutina, que é o peixe, né? Que o sagrado é o peixe, o beiju, né? E a bebida. Então, esses alimentos, eles estão presentes em todos os aspectos da vida cotidiana, social, cultural e ambiental do povo mutina. E aí eu faço essa reflexão da valorização desses alimentos, né? E como contato também, nós perdemos vários tipos de alimentos, né? Como assim, historicamente o povo mutina usava muita pimenta, né? Muita pimenta. O milho até hoje está presente, o milho. Só que hoje o povo não cultiva a pimenta, né? Cultiva outros tipos de alimentos, como nas suas plantações, né? Mas a pimenta e algumas espécies de milho foi perdido, né? No decorrer dessa convivência com os não indígenas, né? Então, teve ganhos e também teve perdas, né? Então, e com esses ganhos, mesclaram vários outros alimentos que hoje estão no cotidiano das famílias do povo mutina, né? Ótimo, obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Acho que está reconectando. Bom, a gente vai esperar ela voltar. Enquanto isso, eu vou ler uma parte da tese do doutorado dela. A gente precisa reforçar esse caráter de que a Eliane Mozilá tem a maestria de ser a primeira doutora de antropologia do Brasil. Então, hoje a gente pode dizer que no Brasil temos uma antropologia de raiz, porque quem é antropólogo pode agora conversar diretamente com uma indígena que tem essa
visão de dentro, né? Não tem o que a antropologia do povo branco. Oi. Então, eu estava querendo te parabenizar, porque você é a primeira antropóloga doutora, né, no Brasil. Então, é um ganho inestimável para a antropologia brasileira a gente ter uma indígena antropóloga. Pela UNB, sim, eu sou a primeira a defender, né, o título de doutorado pelo Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Assim, para mim é uma grande gratidão e uma grande responsabilidade. E é uma conquista não só minha, particular, enquanto pessoa, mas enquanto coletivo, né? Rotina, e principalmente assim, por ser mulher, por ser indígena, né? De estar conseguindo chegar no meio de um processo acadêmico como é dentro da universidade, né? Então, é uma grande conquista para as mulheres. Foi desafiante, mas é uma conquista coletiva, né? Com certeza, é uma conquista para o Brasil também, né? E como você bem falou, para as mulheres, né? Vamos falar um pouco dessa questão, né, do movimento feminista poder agora contar, né, com uma antropóloga do povo indígena para nós juntas pensarmos soluções para esse mundo. Você estava comentando, Eliane, da inserção desses produtos danosos, né, que tanto fazem mal para o homem branco, como refrigerante, biscoito, né? E que a gente não tem como conter a invasão até no povo indígena. Na sua fala, já foi possível identificar uma solução, que é esse âmbito do consagrar, né? A alimentação consagrada a um Deus, ela não tem nem comparação de importância com relação aos produtos danosos, né? O espaço para o sagrado, ele nunca vai deixar de ser. Sim, ele nunca vai deixar de ser, né? E principalmente porque está incluso todo um ritual, né? Toda uma questão social, das práticas, né? Do saber, do fazer, né? Porque toda essa preparação desses alimentos, ela é uma preparação que ela vem todo um ritual, e nesse ritual está todo um coletivo, né? Está todo o social das famílias, né? Da comunidade, do povo. Então, isso é importante, né? E um dos trabalhos que nós da escola, né, eu como professora da escola Julaparé, nós vem desenvolvendo um trabalho em conjunto falando sobre a valorização dessas práticas, né? Isso é trabalhado dentro do espaço escolar, né? Onde a gente convida as mães, as anciãs, as mulheres mais velhas, tenham conhecimento de determinado alimento, né, para que ela possa estar sendo repassada para as crianças que até então não conhecem, né? Então, é um trabalho que nós, professores da aldeia, vem fazendo isso juntamente com as mulheres, com as mães, com as pessoas da comunidade. É um trabalho maravilhoso. Sim. Parabéns. Obrigada.
E aí a gente pode passar por esse tópico, já que você mencionou, que é o lugar das avós, né? A gente tem um autor da literatura brasileira que é o José de Alencar. Né? José de Alencar escreveu uma obra que chama Iracema. E a Iracema, ela é responsável por dar ao pajé e à tribo o cauim, né? Que é a bebida que no livro ele chama do povo de Quixeramobim, né? A nação indígena de Quixeramobim. E tem a Iracema, ela tem esse papel religioso de dar a bebida para os guerreiros, né? E permitir essa abertura para o sagrado. Né? O José de Alencar, o escritor, ele tinha uma avó. E a avó foi responsável por educá-lo e por fazer ele ter esse respeito pelo povo indígena. Né? Então, assim, né, eu acho que não é só no povo indígena mesmo que as avós têm essa função amorosa de ensinar a criança a valorizar os ancestrais e amar a cultura, mas também no povo branco, né? As pessoas que não tiveram avós, é difícil elas conseguirem ter o amor pelos mais velhos. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse lugar social das avós para o povo Motima. Então, esse lugar ele, das avós, aí você me falando sobre José de Alencar, e aí me reporto a uma fala do Daniel Mundurucum, que ele diz assim, e que eu vou também nessa perspectiva, né, desse fato do espaço, do lugar das avós, que ele diz que a educação cabe aos pais a educar o corpo, né, e cabe aos avós, né, a educar o espírito, a alma, né? E aí está essa relação, né, do saber das pessoas mais velhas, né, aonde uma criança, um jovem, aonde ele se aprende no seio familiar, né, no seio do grupo familiar, onde ele observa, né, as mães, as avós, e aí ele vai, através da observação ali, ele está ensinando. Então, essa passagem do Daniel, ele remete essas práticas, né, pelas avós, né, e para o povo Mutina, isso é muito importante, né? Que na história, que um dos primeiros etnógrafos que se adentrou para ter uma convivência, fez uma etnografia do povo Mutina, ele referenda que o povo Mutina não tinha uma liderança, né? Tipo um cacique, uma pessoa que referendava. Era todo um coletivo. E essa mulher, ela que liderava. Ela não era visível, mas que ela estava ali. Então, assim, observa esse saber das mulheres, das avós, das mães, a importância do papel na educação do processo de uma criança. Né? Começa nesse âmbito, né, desse primeiro espaço.
estamos valorizando muito as pessoas mais velhas, porque o nosso povo Mutina tem poucos anciões, poucas pessoas. Nós temos um dos anciões que tinha um conhecimento profundo da cultura, né? Se foi há cerca de 2 anos, né? Onde foi uma grande perda, né? Hoje nós temos algumas pessoas idosas, diferente de antigamente, que eram muitos anciãos, muitos idosos, e que esses idosos tinham uma grande sabedoria. E hoje nós estamos desfocados desses anciões. E os que têm, nós temos que valorizar para eles repassarem vários conhecimentos para essa geração. E faz conhecimento, esse conhecimento vai estar sendo perdido, né? Enquanto povo, pelo fato de ter poucos anciãos, tanto homens quanto mulheres, dentro da nossa comunidade. São quantos no total? Oi, assim, eu falo assim, elas que em torno de 70, 80 anos, nós temos um dos últimos anciões que faleceu, acho que estava em torno de uns 90 anos. Nós temos pouquíssimo. Eu não sei dizer para você desses anciões, mas é bem pouquíssimo que nós temos, né? Eu cheguei a ler que na cidade de Mato Grosso, assim, no estado de Mato Grosso, não está tendo conseguido ficar muito em quarentena o povo, né? Que a gente tem um problema. A tribo está conseguindo fazer a quarentena e os mais idosos ficarem mais cuidados nesse momento, Eliane? Na minha comunidade, então, é algo bem complexo, né? Mas aqui, falando do povo Mutina, foi feita uma reunião, acho que tem uns 2 meses atrás, dentro da comunidade, onde as lideranças locais, juntamente com professores, pessoal da... A gente está conversando com Eliane Monzilá, que é recém-doutora pela Universidade de Brasília, UNB, e ela defendeu uma tese de doutorado intitulada Aprender o Conhecimento a partir da Convivência, e nos permite agora ter essa conversa no meio da quarentena para pensarmos juntos soluções para esse mundo cruel. Oi. Oi. Espera só um momento, Fabiola. Fica à vontade, fica à vontade. Então, a tese de doutorado dela fala sobre como aprender o conhecimento a partir da convivência, e os outros tópicos que eu gostaria de trazer para ela, e trago também para você que está nos acompanhando, é em relação à dança e o Deus da comunidade Umutima, a dança na relação com a performance da própria terra, o comunismo e o povo indígena, né? Ela
trouxe para a gente essa referência do Daniel, o Murucum, que pensa a relação do corpo como legado por uma educação dos homens e a alma legada por uma relação aprendizagem com os avós. Oi, Eliane. Resolveu? Uma ligação da minha sobrinha. Tá tudo bem? Sim, sim. Então, assim, tá tudo Caiu de novo. bem. As lideranças, pessoal da saúde, proibindo as pessoas, dando restrição para a não visita de não indígena dentro da aldeia. E para que os indígenas local pudessem, quem estivesse na aldeia, ficasse na aldeia. E indígenas que estivessem na cidade, que ficassem na cidade, para não ter essa aglomeração, essa transição de vindas e idas das pessoas, né? E aí está tomando as devidas precauções, todos os cuidados, vem para a cidade somente com necessidade mesmo, onde os aposentados, os filhos que estão vindo, né, para pegar o salário dos aposentados, os beneficiários sociais, né? Então, está tendo, assim, o resguardo das pessoas mais velhas, das crianças, principalmente. Tem um outro desafio, é esse. Como aqui tem várias indígenas que moram na cidade vizinha, e aí tem os parentes que fazem esse percurso, né? Então, isso é um desafio que as famílias elas têm que ter essa consciência, né? Porque foi feito um trato, feito um acordo para que essas pessoas tivessem parentes na cidade que ficassem confinados em suas casas na cidade, que não viessem para a aldeia. E que, às vezes, nem as pessoas não têm consciência que não chega a 100% das instituições que estão no documento, né? Então, graças a Deus, aqui no município de Barra do Bugres ainda não tem nenhum caso, uma cidade próxima, de 60 quilômetros, 80 quilômetros, que é uma cidade de Tangará, Cuiabá, né? Tem casos já confirmados, é um risco, né? Mas as pessoas elas têm que ter essa consciência, esse trajeto, né? Da cidade para a aldeia, da aldeia para a cidade. É igual a gente vem, eu estou para a cidade tomando todos esses cuidados para o caso da doença. Ah, que bom que teve a oportunidade de ter uma reunião e conversar. Sim, foi explicado que todo esse processo está sendo a nível local, a nível estadual, a nível do mundo, né, foi explicado para as pessoas. E aí as pessoas às vezes estão horrorizadas. Eu mesmo, particularmente, eu fiquei assim um pouco meio, vamos dizer assim, offline, mas sabendo dos acontecimentos que para outros povos não está sendo nada legal, está tendo perda. Aí me vem a memória do processo que o povo Mutina passou na época do contato, né? Que foi quando? Devido a toda essa epidemia de doenças, alguns, como o Darcy Ribeiro, praticamente decretou que há menos de um século os umutinos estariam extintos. Na década de 40,
sobrou 23 mutina. Então, é um processo que o povo mutina já passou por isso. Né? Que tem dados que foram 23 pessoas e tem dados que posterior à década de 40 tiveram somente 15 motinas, né? Esses que resistiram à civilização. A doença, para o povo mutina, a gente já teve uma experiência. E na minha tese eu faço esse outro percurso. E para alguns estudiosos, né, acreditavam que, apesar de toda essa opressão avassaladora, do genocídio cultural, fisicamente e principalmente linguístico, né, acreditavam que o povo mutina viesse a extinguir. E aí, no meu trabalho, eu aponto um outro percurso que o povo mutina se desvia com todos esses, com toda essa diversidade positivas e negativas, e que hoje nós somos a aproximação de umas 600 pessoas, 670 pessoas. É um valor, é uma quantidade que aparentemente é pouco entre os povos, mas para um povo que chegou a 23 a 15 pessoas na década de 40, é um grande avanço, né? No ano que a gente está, em 2020. Então, o povo mutina passou por esse. É um verdadeiro milagre, né, Eliane? É um verdadeiro milagre ter conseguido aumentar dessa forma a população. Há uma forma de relacionamento que Levi trouxe no livro chamado Antropologia Estrutural, destaca que é em relação ao potlatch, que seria uma forma de relacionamento entre as tribos indígenas e pode ser relações maritais, de troca de presentes. E convivência, né? A Eliane, na tese de doutorado dela, destaca um processo inverso de potlatch, porque foi feita a troca de presentes entre duas tribos, só que com uma mentalidade cruel de conquistar o apetite da tribo indígena e depois matar. Quem foi responsável foram os Huassi. Os Huassi, eles teriam... deixa ela falar. Os Wallace pegaram de tocaia os Umatime, os Umutina, depois de haverem tocado presentes, então foi um aprendizado com o sofrimento pelo qual passaram os Umutina nessa guerra pela sobrevivência que já dura 500 anos. Oi, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, agora estou. Ótimo, eu só não estou te vendo, mas eu estou te ouvindo. Aí, foi. Aí voltou. Ah, que bom.
Então, eu queria te convidar a falar um pouquinho, Eliane, sobre uma passagem da sua tese em que você aborda a questão dos UASI, é assim que fala, os UASI, que, que eles chegaram a oferecer, não foi presentes, mas com o intuito de pegar de crueldade mesmo, né? Os Umutina. E isso gerou uma depressão, não foi? Foi um período de depressão. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa depressão e como foi que o povo conseguiu superá-la. Se superou, né? Porque isso é uma questão que fica, né, para sempre nas culturas que foram assim sofridas, né? Que passaram por esse tipo de sofrimento. Sobre isso, eu falo sobre como que eu faço um panorama, como que foi se deu esse contato, né, com a sociedade, com os oásis, né, onde isso se iniciou na década de 1911, o primeiro contato com os indígenas Umutina, onde foi uma das estratégias para chegar a esses indígenas Umutinas que eram considerados aguerridos, violentos e hostis, né, pelo fato de defender a sua cultura, sua terra que estava sendo invadida. Uma forma do colonizador foi deixar alimentos, mantimentos, instrumentos para chegar próximo a esses indígenas. E isso foi uma estratégia que os usuários utilizaram e deu certo. Foi a partir daí que se deu os primeiros encontros entre os Sumutinas e os afetou toda a população mutina, principalmente crianças e jovens. E aí também eu falo sobre esse contato que ele foi, assim, ele teve seus ganhos e suas perdas nesse sentido, que foi introduzido elementos dos não indígenas e que também, ao introduzir elementos dos não indígenas para com os indígenas, nesse contato teve a proibição das práticas culturais, né? Onde os indígenas que vivenciaram, eu tive a oportunidade de conversar com alguns indígenas e um não indígena que esteve à frente desse contato, ele conta como que foi esse período, né? Tanto para eles, para os oásis, quanto para os indígenas, foi muito conflituoso, né? Porque os Umutinas, eles eram considerados guerreiros, bravos, né? Que não queriam de forma nenhuma ter esse contato, né? E aonde acabaram cedendo, né? E ao ceder, eles foram obrigados de deixar falar sua língua, de praticar os rituais. Mas aí, no meu trabalho, eu coloco que isso também foi uma estratégia para se manter vivo. Eles tiveram que obedecer os oásis, né? Foram proibidos de falar sua língua, de praticar seus rituais, mas também isso foi uma estratégia de sobrevivência. No capítulo 13 da minha tese, aí eu trago um pouco a memória das acusações que a resistência deles passarem se saberem quando eles começavam a lembrar desse período que eles vivenciaram. Então foi com muita resistência. Eles não queriam passar. Então a cultura ela ficou muito tempo adormecida, mas ela não foi explicada. Né? Então isso também foi uma estratégia de sobrevivência que esse
o povo Mutina teve para que chegar no período que eu posso dizer assim, o pós-contato mais recente, isso vai se dar na década de 80 para 90, onde esses saberes estão na memória dos anciões. E ao estar na memória, eles começam a falar, mas com muita resistência, né? Mas que nós conseguimos com muito diálogo, com muita reunião, falando da importância da cultura, das práticas, da identidade. Nós conseguimos os anciões, eles trazer todas essas memórias, esses saberes à tona, né? E foi que hoje nós temos isso na prática, que são as histórias, a língua. Nós não estamos falando fluentemente da língua, mas nós sabemos algumas palavras, frases na língua. É igual a minha geração, eu não tive oportunidade de saber falar a língua. Hoje, a geração das crianças de hoje eles têm a oportunidade de falar uma palavra na língua, né? Uma frase na língua. E a minha geração não teve. Então, assim, com muito diálogo, esses anciãos começam a trazer esses saberes à tona e começam a passar para os professores, para alguns jovens interessados da época, e principalmente nesses espaços escolares, começam a emergir e colocar em prática esses saberes que há muito tempo ficou adormecido. Então, eu coloco que essa convivência, ela teve uma diversidade, ela teve uma diversidade, mas que o povo souberam conduzir e estar calado durante o tempo de uma forma sábia, né? E por isso que hoje a gente tem essa cultura cultivada, né? No nosso espaço, porque há uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, o povo mutino não tinha visibilidade, né? E hoje o povo mutino tem essa visibilidade, né? Dos saberes, da cultura, da dança, da pintura. Isso hoje é nítido. Hoje as crianças já se pintam cotidianamente, não só nas festas. Era algo que não se via há uns 20 anos atrás. Então, isso foi um ponto muito positivo. Mas teve essa resistência, mas foi algo que foi reconstruído no dia a dia, dentro da comunidade. Ah, que alegria, né? Poder cultivar. Eu acho que essa é a essência do conhecimento, é você poder cultivar para as próximas gerações vindouras justamente saberem valorizar, né, essa essência do conhecimento. Então, a sua fala é muito rica por trazer essa possibilidade, né, de como vale a pena, de como é um investimento que é para todos, não é só as crianças que viram guardiãs, né, são guardiões agora dessa cultura. Mas o povo branco, que agora a gente está passando por toda essa revolução espiritual, né, que a gente está vendo a natureza ela ser mais forte do que o homem, ela é sempre mais forte, né? Mas a arrogância do homem faz com que o homem ache que pode controlar o que não tem controle. Então, assim, é uma luta constante para a gente também poder saber a necessidade de preservar a cultura indígena. Então, os Umatima estão de parabéns por estar realizando esse trabalho, né? Que é uma guerra, não é de um dia, são décadas, né? É muito tempo para poder chegar nesse resultado e partir daí para continuar na luta.
E aí eu gostaria... E aí, não sei Fala. se vai dar TV, eu não sei se vai dar TV, eu vou mostrar uma foto que no final, assim, da minha tese, eu coloco, né, uma foto das crianças, né, que a violou por encargo. Não sei se você está vendo, dá de você... Não dá para ver, eu não consigo ver. Eu posso colocar depois. Não dá para ver? Não, mas está na sua tese? É a última foto? Ah, então depois eu coloco aqui no vídeo. Tá. Das crianças. Depois eu coloco. E ela representa o futuro, né? Ótimo. Então, tá combinado. Vou colocar a foto na abertura do vídeo. E aí, para a gente ir fechando essa conversa linda, eu estou adorando conversar com você. É muito aprendizado e é uma alegria muito grande nesse meio, né, de tanta tristeza, de tantas perdas, a gente poder abrir um espaço para conversa e para essa troca. Eu lhe agradeço muito. Então, assim, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a relação entre o Mutima e o Deus, que você chegou a falar o nome, mas eu não anotei. Posso anotar como se chama o Deus? Haituku. Puku. Haipuku. E aí é uma entidade da floresta. Ele aparece na medida da consagração, né, isso que eu queria perguntar, dos animais e das plantas. Vocês têm rio, né? Eu vi as fotos do rio e as crianças gostam muito de brincar, é linda essa parte da tese. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa relação, né? Os animais, eles vêm até a tribo e têm uma convivência. Como você poderia falar para a gente que é essa convivência? Então, quando eu falei, na nossa língua, o Haipuku é o Deus, né? Haipuku tem uma narrativa que fala sobre a origem do mundo. Que quem originou o mundo foi Haipuku, que criou o ser humano, né? Os indígenas e os não indígenas. Então, a vida se dá na história. Haipuku vivia sozinho e ele queria companhia. E aí ele foi fazendo experimentos de frutas de bacava, né, de mel, né, embrulhava essas frutas, pegava o mel, embrulhava numa esteira e deixava lá. E aí foi surgindo os seres humanos, indígenas. Também com a folha da figueira, né? Então a vida começa por Haipuku, que vivia só, ele queria companheiros e foi fazendo esses experimentos com essas frutas, né? E aí que surgiu os povos indígenas e os não indígenas, né? Na história. E aí essa relação, ela é muito significativa, né? Ela entra pelo lado da cosmologia, da espiritualidade indígena, que os Umutina, eles tinham uma relação de parentesco
os animais, porque historicamente os Umutinas acreditavam que quando alguém morria, né, a sua alma transformava em animais, seu espírito se transformava em animais. Então eles criavam animais, né, tuiuiu, gavião. Então os Umutinas acreditavam que depois da morte, ele se tornava, a alma se tornaria em animais. Eles criavam animais, principalmente pássaros e animais. Hoje, essa relação, ela, como tinha antigamente, essa relação, ela, hoje, vamos dizer assim, que essa relação, ela é próxima, né? Porém, algumas famílias que se criam como Mutum, Jacu. A Eliane está falando para a gente sobre como os pássaros eles foram vistos como reencarnações também, né? Quer dizer, tem o primeiro momento quando a pessoa morre, ela vira pássaro, vira animal, e aí a gente pode deduzir que os pássaros eles são pessoas que se foram. Então a gente estava falando outro dia aqui no canal da Cabocla sobre como Sócrates vê os animais, vê o futuro através dos animais. Ele fala sobre a oionomatike, que é a vidência a partir dos pássaros. Aí eu vou perguntar para a Eliane como que ela... Oi, Eliane. Oi, caiu a ligação. Então, cortou exatamente na fala que você estava falando. Do mutum e do jacu. Dos mutum e do jacu. Então, hoje as pessoas se criam, então tem uma relação assim de afetividade, né? Que historicamente os Umutinos criavam esses animais, vocês acreditavam que os espíritos dos entes queridos estavam ali, então eles criavam esses animais. Hoje algumas famílias esse tipo de animais. Esses animais, eles também estão presentes na alimentação do povo, né? Porque o povo mutina são caçadores, caçam animais, capivara, anta, vaca, também faz parte da alimentação. Algumas pessoas criam, mas hoje não se vê pessoas que criam os animais. E também é algo que está presente, mas com muita fragilidade, como eu já mencionei, são as mulheres, os mais velhos, que detêm esse conhecimento das plantas medicinais. Né? Na minha pesquisa da minha dissertação, eu fiz uma entrevista com um enfermeiro local daqui, aonde foi constatado que depois foi um trabalho que foi desenvolvido também, que a gente constatou que pouquíssimas pessoas estavam usufruindo das ervas medicinais. Né? 90% da população utiliza já remédios farmacêuticos. Né? E 10% das pessoas que utilizam os preparos das ervas medicinais. Né? Então,
Então, na minha pesquisa, eu consultei esse dado que, para mim, assim, foi muito interessante e, ao mesmo tempo, preocupante, né? Desses saberes estarem sendo camuflados por grupos, né? Sendo que a maioria da comunidade estava tendo acesso somente aos remédios farmacêuticos e deixando as ervas medicinais. Mas que há pessoas que, dentro da comunidade, só tratam com ervas medicinais, mas que isso precisa ter um trabalho mais amplo, mais consciente, né, da valorização dessa prática desses saberes, que é muito mais melhor você tomar um remédio que vem naturalmente das plantas medicinais do que um remédio farmacêutico, dependendo do caso, né? Sim. Eu cheguei a ler um estudo, tem mais ou menos 6 meses, que uma pesquisadora da Unicamp, ela considerava o resultado das tribos, resultados de cura, né? Das tribos que faziam, as pessoas das tribos que faziam opção pelo remédio da farmácia e aqueles que tinham opção pelos remédios da natureza, as ervas medicinais. E é uma coisa impressionante, Eliana, que as ervas medicinais curam muito mais do que os remédios do laboratório. É uma média assim de 40% que a erva medicinal cura mais do que o laboratório. 40% a mais das ervas medicinais, 40% a mais. A erva medicinal cura mais do que os remédios de laboratório. Então, cada vez mais, né, a hipótese, eu acho que a política deve ser de inserção dos remédios da fauna, da flora, os remédios da natureza, das ervas medicinais, na comunidade branca. Né? Tem que ser o oposto, é o pessoal da cidade que tem que parar também de tomar remédio. Aí sim, talvez a gente consiga fazer uma revolução que é urgente, né, em relação a gente poder valorizar aquilo que é da terra. Então, assim, muito linda você, muito linda a seu compromisso com o cuidado do povo. Tá? Outra coisa que eu queria trazer é essa coisa que algumas lutas foram vencidas, né? Assim, a sua defesa de doutorado, né? O fato de você estar conseguindo cuidar da tribo e ter a escola é uma luta que foi vencida, mas que muitas mais deverão vir ainda, né? Sim, com certeza. Então, uma pauta que eu levanto no livro que eu estou lançando agora é essa. É uma política um pouco ambiciosa, mas eu acho que nós, no movimento feminista e no movimento pela causa indígena, a gente tem que ter ambição. Então, uma das pautas que eu coloco é a necessidade da gente lutar por ter 50% na Câmara dos Vereadores, 50% na Câmara dos Deputados, 50% das vagas destinadas às mulheres, sobretudo às indígenas e quilombolas. Aí eu acho que a gente vai poder ter uma conversa séria, né, de termos de reestruturação do país. Para que a gente, né, possa cuidar das crianças de uma forma geral e não deixar isso que está acontecendo aí, né, acontecer mais. Né? Eu
eu acho que assim o fato de você ter defendido a tese nos faz alinhar, permitir ter mais voz nesse quesito de que a violência simbólica que o povo indígena sofre há 500 anos, a gente não consegue curar com um dia, com 2 dias. É uma luta eterna, né? É uma luta que não para. Então, assim, uma das violências simbólicas que o povo indígena vem sofrendo nesses 500 anos é de ser tratado como louco. Né? Isso que também as mulheres sofrem esse tipo de violência, né? De ser tratado como uma pessoa que não tem sanidade. Então, assim, a sua tese, a sua luta espelha essa coragem que você teve de lutar contra isso pelo alto, né? Que é mostrando aí que aqui veio, né? Aqui tem uma obra que eu trago aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer, que eu trago no meu coração a frase e a luta. E essa aqui, um instantinho, deixa eu pegar aqui. Que é essa obra, deixa eu mostrar para você. A frase é: estou aqui, sempre estive e sempre estarei. Indígenas do Brasil. Legal. Né? Então, que obra que é essa? É uma obra do Carlos Eugênio Marcondes de Moura. Ele pegou todas as imagens dos povos indígenas em 500 anos de Brasil e reuniu. Faz pouco tempo, 3 anos que saiu pela USP. Aí é muito bacana, porque ele tem um prefácio que ele mostra, por exemplo, os nomes que as tribos indígenas receberam pelos portugueses e o nome como eles se identificam. Né? Essa coisa, por exemplo, a minha família é do norte de Minas. E lá são os Karnak, que viviam antes. Né? Até o Ailton Krenak, que tanto luta, né, pela causa indígena e lidera aí um movimento forte de cuidado da nação indígena, é de lá. E aí eles eram chamados de botocudos, por causa do botoque. Né? Mas o nome é Karnak. Então, aí no começo do livro ele fala sobre isso, né? Sobre essa violência simbólica que a nação indígena sofre, como você pontuou, né? A violência de ser proibido de falar a língua. Né? Então, ocupar os espaços, a gente teve agora em meio a tantas perdas, né? Em meio a tantas catástrofes no Brasil desse ano, 2020, a gente teve o sucesso de 600 indígenas serem aceitos na Universidade de Campinas, na Unicamp. Então, você vê, numa só universidade, 600 indígenas estão estudando agora, vão se formar, né, daqui a 4 anos, 5 anos. Então, assim, como você pode ver, quando a coisa aperta e fica mais difícil, também o salvamento fica mais forte, porque todo mundo fica atento, né, às pessoas que são pela sabedoria, pelo conhecimento dos nossos ancestrais, que sabem a riqueza que é insubstituível, né, da nação indígena para o povo, para nós, para o povo brasileiro, para todo mundo, né, porque a sabedoria do povo indígena brasileiro não tem em outro lugar no mundo, né? Então, dessa possibilidade de a gente estar junto, lutando por essa sabedoria, para que nunca morra. Sim, com certeza, né? Acho que essa é uma luta conjunta, né? Uma luta conjunta, contínua de
de uma boa luta, de um outro mundo mais possível, mais humano, né? Mais com justiça, né? Isso é uma luta que todos têm que pegar essa bandeira, né? Que é desafiador, né? Nesse momento de política, de opressão, né? De injustiça, mas que é algo que não devemos acomodar, é de construir políticas que versa essa diversidade, né, de respeito, né, do bom viver e de justiça. Maravilha. Então, Eliane, eu queria agradecer novamente a sua generosidade de poder vir aqui falar com a gente, né? Desejar que você continue nessa luta, que a gente que saiba que nós estamos juntas, né? Pode contar comigo. Eu vou postar o vídeo, vou te mandar o link. Tá, ok. Você me manda o link. E assim, oxalá eu consiga vir aí um dia em Mato Grosso e ter a alegria de poder falar na escola, um tempo que não vai ter mais, né, essa doença e que, se Deus quiser, também o Brasil vai estar livre da poluição, que também, né, tá agora tendo a natureza um movimento muito grande contra a poluição. Sim, com certeza. Eu também agradeço pelo convite e também desde já te convidar, né, depois desse momento nebuloso, né, que venha conhecer um pouco a rotina e que mais uma vez também agradecer, uma grande gratidão de estar compartilhando, conversando, tendo esse diálogo, né, desse tema, dessa diversidade de tema que é super, super importante, né, nessa conjuntura que hoje nós vivemos. Então, eu agradeço pela oportunidade de compartilhar, contar um pouco desse processo histórico do Motina e, e dizer que é uma luta conjunta, uma luta que contínua a cada dia, né? Cada dia é um recomeço, são novas estratégias de luta que devemos agregar, né? E isso nos fortalece enquanto pessoas, enquanto indivíduos. E nós, que seja indígena e não indígena, que é pela causa, é construir redes, né? Redes de parcerias, para que a gente possa ir contra essa violência sociais, né? Que são mais atingidos, são a população menos favorecida, né? É isso. Obrigada também. Obrigada. A gente pode falar, Rapuku esteja com você, convosco. Sim, Rapuku, exatamente. Rapuku esteja convosco. Estamos juntas. Obrigada para você também. Tchau. Sim. Tchau. Fique no canal.